Dando sequência à nossa série de vídeos Descomplicando o Direito Penal, nesse vídeo vamos estudar um dos crimes mais importantes de todo o Código Penal e, com certeza, o crime mais recorrente em provas de qualquer concurso, que é o crime de peculato. Então, nesse vídeo, vamos estudar todos os pormenores para que você possa aí conhecer profundamente o crime de peculato e fazer uma boa prova, porque a chance desse crime aparecer em sua prova, seja ela qual for, ela é muito grande. Então vamos lá ao estudo do crime de peculato. Em primeiro lugar, né, como eu já disse, ele é o crime estatisticamente aí mais cobrado em concursos públicos, independentemente da carreira. Só para que vocês tenham uma ideia, pegando um concurso específico aí como exemplo, que é o concurso para escrevente do TJSP, né, cuja banca é a VUNESP, o peculato ele está dentro ali do grupo de crimes com maior incidência. Se nós pegarmos lá para o cargo de escrevente, né, cai ali os crimes contra a fé pública, os crimes contra a administração pública, né, o peculato, o artigo 312, né, ele está ali do que nós chamamos de prioridade alta. O que isso significa? Que dentro das questões, né, no cargo específico de escrevente, são 6 questões de direito penal. O peculato ele está ali dentro dos crimes de prioridade alta, ou seja, que há cobrança de 3 questões dentro de 6 possíveis, tá? Se vocês observarem ali, o 312 está dentro da prioridade alta. Nós temos ali também, podemos identificar dentro desse concurso, crimes ali de prioridade média, né, que costumam cair 2 questões, e prioridade baixa, que costuma aparecer uma questão. Mas tomando esse concurso do TJSP para escrevente como base de 6 questões, né, o peculato ele pode ali até aparecer 3 vezes, o que é uma alta incidência, só para ilustrar aí a importância do estudo desse tipo penal, tá? Então vamos lá. Primeiro queria dar essa visão que nós chamamos aí de topográfica, entender como é que o peculato está distribuído ali nos artigos do Código Penal. Nós temos, em primeiro lugar, o chamado peculato próprio. É importante que se conheça esse tipo de nomenclatura, que por vezes aparece recorrentemente, na verdade, em provas, esse tipo de nomenclatura, tá? Que nem sempre está prevista na letra da lei. Então, no 312, no caput do 312, nós temos o peculato próprio em 2 diferentes modalidades: o peculato apropriação e o peculato desvio. Já no parágrafo 1º do 312, nós temos o chamado peculato impróprio, também conhecido aí como peculato furto, né? No parágrafo 2º, por sua vez, do 312, nós temos aí algo que chama bastante atenção, que é o peculato culposo, que é o único dos crimes contra a administração pública que prevê modalidade culposa, costuma também ser bastante pedido. Já no 313, nós temos aí o peculato mediante erro de outrem, e por fim, no 313, há o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, que é apelidado de peculato eletrônico, tá? Essa é uma visão que nós chamamos de topográfica para enxergar onde é que o peculato e suas diferentes modalidades estão distribuídos ali nos artigos, né? Então, basicamente, 312, 13 e 313-A. Então, vamos lá começar agora com o estudo do chamado peculato próprio. O artigo 312 caput, ele diz, vamos fazer a leitura dele: apropriar-se, já destacando os verbos, né, os núcleos. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, bastante importante, tanto público quanto particular, de que o funcionário tenha posse em razão do cargo ou, uma outra modalidade, desviá-lo em proveito próprio ou alheio. A pena é uma pena significativa
né? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Primeira coisa a se apontar aqui, tá? É um crime próprio. O que é um crime próprio? Lembrando, né? Exige uma característica especial do sujeito ativo. Então, nós estamos aí dentro dos crimes contra a administração pública praticados por funcionário público. O agente, ele tem que ser funcionário público, deve possuir tal característica. Lembrando que é possível que haja aí esse crime quando há concorrência também aí de um estranhos, né, de um particular, de um não funcionário, tá? Então, aproveitar para lembrar que nós temos uma playlist aqui cujo um dos vídeos é exatamente aí a parte introdutória dos crimes contra a administração, em que eu menciono bem essa possibilidade aí do crime ser praticado por funcionário público, mas é possível a participação aí de um terceiro que não seja dos quadros da administração pública, tá? É importante frisar aqui, destacar que esse funcionário público, esse sujeito ativo, ele deve ter a posse legítima da coisa, tá? Se a posse não for legítima, se não estiver vindo para a posse dele de forma legítima, nós não estamos falando deste crime, tá? E essa posse legítima tem que ter vindo em razão do cargo, tá? Então, de posse daquela coisa, daquele bem, o funcionário público, a partir daí sim, ele pratica um dos dois núcleos, um dos dois verbos que são se apropriar ou desviar a finalidade daquele dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? E daí nós temos que o peculato próprio, né, esse que está aqui no caput, ele comporta duas diferentes modalidades. A modalidade peculato apropriação e a modalidade peculato desvio. Vamos dar uma olhadinha agora, tá? No objeto material. Importante notar que a conduta deve recair sobre dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? Bem imóvel não é possível, não é passível aí de ter a conduta do peculato. Esse bem tanto faz se ele é público quanto particular. Então, por exemplo, né, funcionário público que se apropria ali do celular funcional ou de qualquer outro equipamento ali que é posto sob sua cautela, tá? Então, ele recebeu ali um telefone para trabalhar e resolve usar o telefone aí para outras funções, resolve se apropriar dele, às vezes até se desfazer, vender desse equipamento, né? O que infelizmente não é muito incomum. E pode ser também um bem particular, como por exemplo ali algo que está é, é, apreendido ali, por exemplo, pode ser um veículo, por exemplo, e o funcionário público resolve ali utilizar aquele veículo particular que se encontra apreendido como se fosse dele, como se fosse de uso próprio, de uso particular, e aí também incide na prática do peculato, tá bem? Bem, vamos lá para o parágrafo primeiro agora, que nós temos a figura aí do peculato impróprio, também chamado de peculato furto. Diz lá o parágrafo primeiro: aplica-se a mesma pena do caput se o funcionário público, embora não tendo a posse, aqui é a grande diferença, não, o funcionário agora não tem a posse daquele dinheiro, daquele valor, daquele bem, mas ele subtrai esse bem ou concorre para que tal bem seja subtraído em proveito próprio ou de terceiro, e aqui, importantíssimo, valendo-se da facilidade que a qualidade de funcionário proporciona, tá? Porque se não houver essa facilidade, nós estamos falando aí de outro crime, como o furto, né? Como assim? Então vamos lá. Imaginar aí um policial penal que, por força aí de sua função, ele acaba apreendendo aí
uma carteira com dinheiro, relógio e joias em posse de uma pessoa que está presa. E está ali na sua repartição. Vamos imaginar que outro policial penal, ou mesmo outro policial civil, por exemplo, que tem acesso àquele setor, aquele policial civil, por exemplo, não está com a posse daquele bem. A posse está é da administração, mas aquele policial não tem a posse ele mesmo. Só que ele tem a facilidade de acessar aquele setor. E por conta dessa facilidade que o cargo lhe dá, ele chega ali e subtrai aquela carteira, aquele relógio, aquelas joias, tá? Aí nós temos aí o chamado peculato furto. Se o funcionário não faz uso dessa facilidade, se ele precisa, por exemplo, ali arrombar uma porta, pular um muro para chegar ali e subtrair a coisa, nós não estamos falando em peculato, mas sim no crime de furto, tá bem? Mais uma vez é crime próprio. O funcionário, né? Ele também aí nós temos que ter aí essa qualidade especial de funcionário público, tá? E aí a gente vem com a dúvida: existe peculato de uso? Se eu estou falando de furto, né? Esse crime, se eu tiro ali a facilidade, se eu tiro ali a característica de funcionário público, ele se transforma em furto. E lá no furto nós temos o chamado furto de uso. Será que existe um peculato de uso? O que é o furto de uso, né? O indivíduo ali ele subtrai um veículo só para dar um rolê. Ele vai dar um rolê, vai fazer alguma coisa, mas ele vai devolver o carro. Ele não quer se apropriar, não quer se assenhorar daquele carro, tá bom? Peculato, será que tem como eu subtrair alguma coisa ali, né, em razão do meu cargo, da minha função, mas eu quero devolver? É possível? Bem, olha só. Então, utilizar um bem que está na sua posse em razão do cargo para satisfazer o interesse pessoal, mas eu quero devolver, é considerado peculato? Então, o mais comum, motorista, que é funcionário público, usa veículo oficial para tirar férias, para ir à praia, configura o crime de peculato de uso? Não vai configurar, uma vez que para configurar o crime de peculato é exigido o dolo, né, de assenhoramento definitivo. O que é isso? A vontade que o agente tem de se apropriar definitivamente daquele bem. Existe divergência da doutrina, existe divergência até em jurisprudência, se existe ou não o peculato de uso, nesse caso específico, né? Que aí o agente, por exemplo, pega o carro e vai para a praia e fica ali 10, 15 dias com o carro oficial usando, tá? Existe divergência isso. Mas para fins de prova, a gente adota a posição aí do STF, em que não configura peculato essa conduta, tá? Vai configurar improbidade administrativa, mas não vai configurar o crime de peculato, tá? No entanto, cuidado, se o bem for fungível, dinheiro configura peculato. Olha a diferença. Sou funcionário, sou tesoureiro responsável pelo caixa ali, né, daquela prefeitura de arrecadação de taxas ali, e eu resolvo fazer o quê? Eu estou precisando gastar umas coisas, mas meu salário não chegou ainda. Eu vou no caixa, pego lá R$ 5.000, mas quando chegar o meu pagamento, eu vou repor, vou fazer um empréstimo, né? Entre aspas, tá? Neste caso, muito embora haja a vontade do agente aí, o dolo dele não seja de se assenhorar daquilo para sempre, seja de devolver, né? Por ser o dinheiro algo fungível, é, configura nesse caso, sim, né? Se ele for pego nesse intervalo aí entre se apropriar e essa pretensa devolução, ele vai responder sim pelo crime de peculato, tá bem? Atenção para o prefeito. Na verdade, todos os crimes contra a administração tem que ter muita cautela aqui em relação à conduta do prefeito. Se o chamado peculato de uso for praticado por prefeitos, então se o prefeito pega o carro da prefeitura,
vai para a praia, ele usa isso para esses fins particulares, ele comete peculato, porque existe uma previsão no decreto 201/67 que trata aí sobre o prefeito e traz uma série de condutas criminais aí, crimes, tipos penais relativos ao prefeito. Então, o prefeito ele pratica crime sim quando ele pega o carro e vai à praia ali para fins particulares, tá bom? Mas isso só se aplica ao prefeito por força aí desse decreto 201/67. Chegamos aí no peculato culposo que tem que chama bastante a nossa atenção, porque dos crimes contra a administração é o único que prevê a modalidade culposa. Então, se na sua prova vier qualquer outro crime, qualquer outro, e o examinador ali te induzindo a afirmar que esses outros crimes possuem modalidade culposa, você pode marcar com tranquilidade ali que somente possuem modalidade dolosa, porque o peculato é o único que possui modalidade culposa, tá? Então, lá no parágrafo 2º do 312, nós temos: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, ele terá uma pena aí, claro, os crimes culposos têm pena menor, de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, atenção que o peculato admite modalidade culposa. Então, como assim culposo, né? Por negligência, imperícia ou imprudência. Eu sou funcionário público responsável por fechar a minha sessão, o meu departamento ali. Na hora de ir embora, eu tô com a cabeça em outro lugar, vontade de ir embora, e encosto a porta, esqueço de trancar. E durante o período noturno, um terceiro ali, não tem nada a ver comigo, resolve ali verificar, resolve é, entrar ali naquele setor e encontra a porta aberta. Com isso aí, eu acabo concorrendo para a conduta dele e eu respondo culposamente por esse peculato, tá? Esse terceiro responde aí por furto e eu respondo por peculato culposo, tá bom? Interessantíssimo o parágrafo terceiro que trata da reparação do dano exclusivamente no peculato culposo. Atenção que muitas das bancas vêm tentando induzir que existe reparação do dano no peculato doloso com a mesma consequência, tá? A reparação do dano em qualquer crime, ela tem sim as suas consequências, mas não esta consequência que nós temos aqui no peculato culposo, tá? Em dois momentos diferentes vão trazer aí diferentes consequências. Se o funcionário público, no peculato culposo, repara o dano antes da sentença penal condenatória e recorrível, ou, em outras palavras, antes do trânsito em julgado, né? Antes da decisão final naquela ação, como consequência, vai extinguir sua punibilidade, né? Ele não vai ter nenhuma pena aplicada a ele. Então, por exemplo, eu não fechei o meu setor, entrou alguém e furtou um notebook. Até o trânsito em julgado, se ainda não tem sentença penal condenatória e recorrível, eu posso ir lá e repor aquele bem, tá? Sempre que existe na esfera administrativa, sempre que existe aí o perecimento, desaparecimento, perda de algum bem, é feita uma avaliação desse bem, aberta uma sindicância também, inclusive, para avaliar qual o custo daquele bem. Eu vou lá e reparo aquele bem antes do trânsito em julgado, qual a consequência, tá? Eu vou ter aí em meu benefício a extinção da punibilidade, não vou receber qualquer tipo aí de sanção penal. Em outro momento, se eu deixei passar, se já houve o trânsito em julgado e eu reparo o bem, como consequência, eu vou ter aí que a minha pena será reduzida pela metade, tá? Então é importante saber aí quais as consequências no peculato culposo da reparação do dano antes ou depois do trânsito em julgado, tá? Como é que vem na prova aí uma questão sobre peculato? Vamos lá.
Imagine um funcionário público que tem a posse de um automóvel particular em função do cargo que exerce. Imagine ainda que, tendo ciência de que o proprietário daquele automóvel faleceu, o funcionário apropria-se de tal bem. É correto afirmar que houve qual crime, tá? Muito embora não tenham sido estudados ainda, é possível apontar aqui de forma clara que nós estamos diante de um crime de peculato, né? O funcionário está de posse legítima de um automóvel, posse essa em função, em razão do cargo, e resolve se apropriar de tal bem. Estamos aqui classicamente diante, tá, da ocorrência de um peculato na modalidade apropriação, tá bom? Assim encerramos o estudo do artigo 312 e vamos lá para o artigo 313, que traz aí o peculato mediante erro de outrem, né, erro de terceiro. Diz lá o 313: apropriar-se de dinheiro ou de qualquer utilidade. Percebam que a redação já vem diferente do artigo anterior, que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. A pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, percebam também que é uma pena menor do que o artigo anterior, tá? Nós temos aqui, esse aqui é um crime funcional impróprio, né? Se eu tirar a qualidade de funcionário público, vai cair essa conduta sobre, né? Se eu tirar a qualidade de funcionário, teremos aí o crime de apropriação à vida por erro, previsto lá no artigo 169 do Código Penal. Interessante sobre esse crime: o dolo do funcionário que se apropria desse dinheiro ou de qualquer utilidade, ele é um dolo superveniente, ele é um dolo que vem depois. Como assim? Funcionário recebeu alguma coisa por erro, alguém se equivocou, agiu em erro, entregou a posse daquele funcionário alguma utilidade. Quando o funcionário recebeu, quando entrou na posse dele, ele não tinha o dolo de se apropriar daquela coisa, tá? Esse dolo surgiu depois, já com a posse da coisa, por conta de erro de alguém, aí que ele pensa, aí que ele resolve, vou me apropriar daquilo. Por isso que nós dizemos que o dolo é superveniente, ele vem depois, tá? Importante sobre esse crime, diferente lá do artigo anterior, do 312, que o bem não precisa ter valor econômico, pode ser algo, por exemplo, que tenha valor meramente sentimental. Aqui tem que ser dinheiro ou a utilidade tem que ser econômica. O bem tem que ter valor, a utilidade, valor econômico, tá bom? Impropriamente, esse crime ele é apelidado de peculato estelionato aí pela doutrina, tá? Tecnicamente não seria um estelionato, porque o estelionato, o agente tem esse dolo anterior de já enganar alguém. Aqui não. O funcionário ele não quer enganar ninguém, ele recebe o bem por conta de erro, chegou ali e quando ele percebe esse erro, aí sim ele resolve se apropriar. Se o funcionário induz alguém a erro, né, induz alguém a entregar alguma coisa para ele, aí nós estamos diante do crime de estelionato e não falamos do crime de peculato aqui, tá bem? Finalmente aí, o 313, ele vai trazer para a gente o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Esse crime, na verdade, não tem nada a ver com peculato. Ele foi inserido depois aí no Código Penal, no 313A, deveria estar em outro lugar, mas foi ali inserido, e por estar ali inserido, ele foi apelidado pela doutrina de peculato eletrônico, tá? Dá uma olhadinha no tipo aí. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos, onde? Nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública. E agora importante, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou ainda para causar dano, tá?
pena de reclusão de 2 a 12 anos, mais a multa. Esse é um crime tipicamente formal. Como assim? Não se exige que ocorra, que o agente obtenha ou a vantagem ou que o dano aconteça. Basta que haja o quê? A inserção ou a facilitação da inserção desses dados falsos, dessa alteração ou da exclusão indevida, tá? Então é um crime formal. Consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida ou do, né, da causação, da geração aí desse dano, tá bem? Aproveitando, já não estamos falando mais agora de peculato, mas aproveitando aí no 313B, nós temos também um outro crime que foi inserido aí, quando foi inserido o 313A, que é o crime de modificação ou alteração não autorizada desse sistema de informações, que nós acabamos estudando sempre junto aí, quando se estuda o 313A, se estuda também o 313B, porque eles tratam aí de coisas parecidas, tá? Então, esse agora nós já não estamos mais falando de uma conduta de peculato, tá? O 313B, ele diz lá, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Percebam que a pena é muito mais baixa, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. E por que isso? Porque, diferente do 313A, aqui o sujeito ativo não tem a intenção de auferir vantagem ou de causar o dano. Basta que haja modificação ou alteração sem a devida autorização, sem a devida solicitação, tá bom? É um crime formal também, basta que haja modificação ou alteração indevidas, não autorizada, independentemente de causar qualquer tipo de dano. E aí nós temos o que seria mero exaurimento. O parágrafo único traz como causa de aumento de pena. Se dessa modificação ou alteração ocorre dano para a administração pública ou para o administrado, importante lembrar para a sua prova, o dano pode ser tanto para a administração quanto para o particular. Nessa hipótese, tá? Se dessa conduta, da modificação ou alteração, ocorrer efetivamente o dano, as penas são aumentadas entre 1/3 até metade. Aqui sim nós temos um crime material, porque exige efetivamente que haja a produção desse dano, tá? Com isso nós encerramos aí o estudo do peculato com todas as suas modalidades. Crime, como eu já disse, extremamente recorrente em qualquer concurso público. Aproveitamos para estudar também o 313B, que traz ali uma conduta que, apesar de não ser de peculato, né, faz sentido nós estudarmos ali junto com o 313A, que é o apelidado de peculato eletrônico, tá? Se você não segue ainda as nossas redes, aproveita para seguir, né, e assistir também nossos outros vídeos dessa série aí, Descomplicando o Direito Penal.